Olá, sejam todos bem-vindos a novo episódio do JWCast. Hoje nós temos a oportunidade de explorar uma mente brilhante que está comigo aqui, Leandro Andrade. Muito obrigado por aceitar o convite e eu fazer uma apresentação rápida aqui do Leandro e depois ele complementa o seu currículo. Ele é formado em administração, com MBA em Getúlio Vargas, também tem experiência lá na Califórnia. Começou a empreender aos 18 anos, gerando mais de 100 empregos diretos e indiretos na cidade de Uberlândia. Atendeu diversas empresas locais, como o Grupo Algar, empresas nacionais como a Ambev, e também atuou na cidade de Uberlândia, trazendo aqui mais de R$ 1 bilhão de investimentos locais. E principalmente agora, nos últimos 20 meses, ele está atuando numa entidade Invest Minas, que é a agência mais importante e a mais antiga do Brasil. Então, Leandro, muito obrigado por estar compartilhando esse vasto conhecimento, apesar de ser uma pessoa jovem, mas com mais de 20 anos de experiência. E eu sou muito grato e também a você que nos assiste até o final e principalmente os insights, os ensinamentos, explorar essa mente e compartilhar toda essa experiência sua conosco aqui no nosso podcast. Muito obrigado, viu? Ô Zé, primeiro é uma honra estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, cumprimento a sua audiência. Para nós é sempre importante estar batendo essa bola aqui, porque é aquilo que eu sempre digo, quando a gente sai do escritório, a gente vai para o mercado, nós estamos sempre nos capacitando, né? Então não é só a minha experiência, a sua também, e eu tenho certeza que será muito proveitoso. Muito obrigado mais uma vez. Antes de a gente falar da Invest Minas, queria explorar um pouco daquilo que foi sua experiência e os cases de sucesso enquanto empreendedor. Apesar que você estava falando aqui para mim nos bastidores, que você hoje tem cerca de 95% de sua agenda em Invest Minas, mas você continua empreendendo. E o que seriam esses empreendimentos que você pode contar aí lá no passado e no presente? Ô Zé, é interessante, né? Você falou que eu comecei aos 18. Aos 13 anos de idade, meu pai me obrigou e minha mãe me obrigou a sair para trabalhar, né. Acho que naquele momento, eu acho que eles não tinham mais tanta disposição em ficar atendendo às minhas vontades, né, e eu fui muito cedo. Eu sou muito inquieto, Zé, e eu acho que olhar para o mundo e que tentar identificar quais são as oportunidades de transformações, né, de transformação que nós temos para fazer, isso é muito importante, né. Então a contribuição na Invest Minas, ela vem muito nesse propósito, né, de transformar, de agir. E o empreendedor que trabalha com o propósito de gerar produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas, por verdade o sucesso, o dinheiro, isso tudo se torna consequência, né, dessa diversão maior que é tentar levar, essas oportunidades. Então, tenho negócios ainda no Brasil, né, negócios nos Estados Unidos, mas que me permitem continuar aprendendo com esses mercados, né. Então, esses negócios que você tem atuado enquanto empresário, automaticamente você tem uma liderança, você tem um time em que continua gerando emprego, gerando renda. Agora, eu vi recentemente anunciado aí pelo governador que Minas quer atingir meio trilhão, ou seja, quase 500 bilhões no atual governo Zema. Agora, falando no tempo que você está no Invest Minas, quantos bilhões que você conseguiu trazer para o estado de Minas Gerais, para o Invest Minas? A companhia, ela atraiu nos últimos, 2 anos mais de R$ 200 bilhões de negócios, né. Boa parte desse negócio eu estive, à frente, liderando e acompanhando junto com um time extraordinário que nós temos na Invest Minas. É importante dizer isso. A Invest Minas é uma estatal que foi criada lá na década de 60, com o objetivo de se relacionar com os mercados e trazer negócios para Minas Gerais. Em 2019, o governador fez aí um trabalho de rebranding e reestruturação da companhia, que transformou até então Indy, né, como era chamado à época a empresa, na então Invest Minas, para fazer com que o mercado primeiro pudesse reconhecer o que a empresa faz, né. E no nosso negócio é assim, né, se nós não dissermos,
o que nós vendemos, o que nós promovemos de acordo com o nosso nome, a nossa marca, né? De repente a gente já nasce errado, né? E o governador Zema fez esse trabalho liderado aí também pelo secretário Passalio, pelo vice-governador professor Matheus. E naquela ocasião, houve também uma profunda transformação na estrutura da companhia, trazendo ali, potencializando um corpo totalmente técnico e executivo. Então, esse número de 500 bilhão, né, quase 1 milhão de empregos, né, ele é resultado, ele é consequência de um trabalho profissional, né, de um trabalho onde fazer com que a Invest Minas pudesse ser, apesar de uma estrutura pública, ter de fato a mente privada, né, ter de fato a mentalidade do empresário, entendendo, né, qual é a necessidade do mercado e fazendo com que Minas Gerais pudesse se tornar um ambiente promissor para negócios, né? E isso foi muito importante, porque nós saímos de uma média de 11 bilhões de reais por ano de negócios atraídos, né, para 124 bilhões de reais, por exemplo, que nós assinamos em acordos no ano passado. Isso coloca não só Minas no mapa brasileiro, na atração de novos negócios, na expansão de empresas no Brasil, mas, sobretudo, no mapa do mundo, porque nós temos uma massa de companhias multinacionais que hoje estão investindo em Minas e crescendo muito no estado. Nesse currículo, então, aí, é muito importante destacarmos, lógico que o nosso atual governador, por ter uma experiência enquanto empresário, ele tratava, fazer o dever de casa básico, né? Ou seja, primeiro ele organizou a casa, em que pegou um estado praticamente falido, né, com deficitário, e principalmente ele administrar o poder público como sendo um negócio, como sendo um business. E aí a Invest Minas, acho que nós vamos ter muitos insights bacanas aí. Então, por isso, ele já destacou aqui essa questão de, independentemente de você empreendedor, ter um parceiro, no caso aqui, Invest Minas, e quais os principais países que você já visitou e que conseguiu trazer, então, esses investimentos aqui para Minas. Zé, são vários. Nós temos uma incursão muito permanente no mundo, né? Porque quando se fala em Brasil lá fora, no ambiente de negócios, fala muito em São Paulo, fala muito em Rio, né? Falava, porque a gente tem tido um esforço muito grande para colocar Minas Gerais no mapa dos negócios em diferentes setores, né? Recentemente eu estive em Copenhague, na Dinamarca, onde nós tivemos uma conversa muito boa com a diretoria da Novo Nordisk, por exemplo. Não sei se você sabe, Zé, mais de 10% da insulina hoje distribuída no mundo, ela sai de Montes Claros, ela sai de Minas Gerais, por meio dessa companhia dinamarquesa. Por outro lado, a gente tem outras várias do setor fármacos também, né? Em Paris, nós tivemos um acordo interessante com a Sanofi. Recentemente, nós estivemos na China com grandes anúncios também para o setor de mineração, né? Então, esse relacionamento com essas grandes companhias são muito importantes porque quando a gente estuda negócios no mundo, a gente percebe algumas variáveis que são diferentes nas nossas escolas de negócios no Brasil. Uma delas é governança, é confiabilidade. Então, tão importante quanto as oportunidades de mercado, né, que uma região tem no mundo e que oferece oportunidade para um novo negócio, para um novo investimento, está ali qual é a confiança desse país. Sim. Né? Quais são os princípios de integridade que compõem, né, a governança, a gestão daquela região. E muitas das vezes, uma das primeiras perguntas que nós temos no exterior é sobre isso, né? E a gente começa a conversa falando disso, né? Falando de integridade, falando de transparência, falando de previsibilidade. Quem de nós, empresários, não gostamos de trabalhar com previsibilidade, né? Ninguém quer ter a regra do jogo alterada no meio do tempo, né? E esses são pontos importantes. Talvez, assim, é bom destacarmos, né, que o Invest Minas, nós podemos citar o primeiro acordo que trouxe para cá, acredito que foi a Fiat, é isso mesmo? A Fiat em Betim foi o primeiro grande negócio do INDE, né, do Instituto de Desenvolvimento Integrado,
que foi criado lá em 68, por meio dessa negociação. E você sabe, Zé, que o governador foi muito feliz quando ele desenvolveu esse trabalho de reestruturação na Invest Minas. Eu ainda estava nos Estados Unidos naquela ocasião, assistindo de lá o que ele estava fazendo. Não imaginava assumir a diretoria dessa companhia naquela época. Mas no mundo existem, né, as IPAs, né, as agências de atração de desenvolvimento, traduzindo para o português, em várias regiões do mundo. E essas estruturas são importantes para duas questões são fundamentais. A primeira é o relacionamento com o mercado, né, com os mercados. É, de fato, o drive privado de qualquer instância de governo. E o segundo é para desenvolver um trabalho de policy advocacy mesmo dentro dessas estruturas para aprimorar, por exemplo, as legislações tributárias, fazer com que o Estado possa ser mais competitivo, né? Ou os países possam ser mais competitivos na atração de negócios por meio da diminuição ou até mesmo da racionalização da questão tributária, né? E trazendo benefícios, aprimorando esses benefícios. A parte de licenciamento também, a gente muitas das vezes tenta contribuir para destravar a burocracia, né, e os processos de licenciamento. Por quê? Como a gente trabalha com os mercados, nós trabalhamos com as empresas em seus diferentes segmentos, é importante a gente levar essas leituras para dentro do governo, né? E essas agências no mundo têm feito isso. Então, Aqui em Minas Gerais, principalmente Uberlândia, às vezes a competição ela era com os estados vizinhos, né? Às vezes, principalmente o governador lá de Goiás vinha até Minas e tentar tirar as empresas de Minas com incentivos fiscais para Goiás e para outros estados. A gente observa que, no caso da Invest Minas, ela está focando o mundo global, né? Ou seja, não é pegar empresas de Goiás e trazer para Minas. O foco principal é esse, é buscar principalmente investidores que talvez nem imaginariam, como você já destacou aqui, quando você fala de Brasil, pensa São Paulo, Rio, mas eu vi uma reportagem recentemente lá, o nosso governador nos Estados Unidos, Nova York. Eu queria que você colocasse alguns exemplos, assim, de, se puder, quais as regiões que a energia renovável, no norte de Minas, o que você poderia contar, alguns cases que você participou? ô Zé, primeiro assim, como empresários, né, como empreendedores, ninguém de nós gostamos de perder negócio, né? Então a gente vai para a mesa para fechar o contrato, a gente não vai para a mesa para amigos, mas antes a gente precisa fazer negócios, né? E o Minas não tem perdido negócio. Então essa é uma realidade importante. Eu sou berlandense, nascido e criado aqui na terra, mineiro raiz, e a gente sempre viu, né? Poxa vida, a empresa está saindo de Minas, está saindo, né? Inclusive, acho que a Folha soltou no final do ano passado uma matéria que falava da imigração das empresas de São Paulo para Minas. Isso nos encheu de orgulho, porque nós... era o contrário, o movimento era totalmente o contrário, né? O sul de Minas, por exemplo, a gente tem ali um volume muito grande de empresas de e-commerce que saíram de São Paulo, né? Do comércio eletrônico, que saíram de São Paulo e vieram para Minas. Por qual razão, né? Certamente você teve ali um aprimoramento na competitividade do Estado, seja com benefícios tributários, etc. Setor logístico, da mesma forma, tem crescido muito. Setor fármaco, né? Montes Claros, o norte de Minas hoje, tem recebido investimentos muito vultuosos. A maior fábrica, a maior obra privada do Brasil hoje, ela está em Minas Gerais, em Montes Claros, que é a sede da Eurofarma, né? Uma obra de mais de 280 mil metros quadrados de área construída. É algo extraordinário. Lá no mesmo norte de Minas, a gente tem acompanhado empresas também que saíram de diversas regiões do Brasil e hoje fazem com que o norte de Minas produza, em energia fotovoltaica, por exemplo, o equivalente a meia Itaipu de energia. O setor de mineração é outro que vem se destacando com os minerais raros, né? Com as terras raras, né? Não só o lítio, mas outros minerais que são estratégicos para a produção industrial, numa cadeia, né, vertical de negócio em todo o mundo. O Vale do Jequitinhonha vive, experimenta uma nova realidade aí por meio do Lithium Valley, que você citou bem, que o governador lançou em Nasdaq, em Nova York, no ano passado.
Então, a gente tem tido diversas experiências de negócios, né? Nós não queremos concorrer, nós queremos ter um estado atrativo, né? Um ambiente positivo para que as empresas possam vir e prosperarem aqui. E é bacana também isso que você está colocando, em que o Estado ganha ao trazer esse investimento, gerando mais emprego, gerando renda, consequentemente também arrecada, principalmente no caso ICMS. Agora, pensando na questão da sustentabilidade, né, eu passei há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu tive uma curiosidade. Geralmente, quando a gente vai para o Nordeste tirar férias para a praia, a gente geralmente vai de avião, né? E 2 anos atrás eu falei, não, eu vou de carro para o Nordeste para eu conhecer a região, né? E tive essa experiência na ida, né? De ver, assim, depois de Montes Claros, Pirapora, que é da região do norte de Minas, uma quantidade imensa ali de instalações, de placas. Você já falou aqui, né, que gera energia para meio Itaipu, mas o que que disso também gera benefício para os municípios, para o pequeno produtor rural, que às vezes tinha uma dependência só de uma fonte de energia, agora tem essa diversificação. Eu penso que nós vivemos uma realidade onde a transição energética ela é uma pauta primordial no mundo inteiro, né? A COP agora, que acabou de ser finalizada no Azerbaijão, em Baku, teve uma pauta muito forte de transição energética, especialmente num país petroleiro, né? Que é o Azerbaijão. Eu tive a oportunidade de estar na edição passada em Dubai, nos Emirados Árabes, e nós tratávamos muito disso, né? O quanto nós precisamos de renovar a matriz energética do mundo. E esse é um tema muito, muito sensível para nós e muito prioritário na Invest Minas por várias razões. Respondendo a sua pergunta. Primeiro, no fim do dia, tudo tem que terminar em custo baixo. Nós temos que gerar... uma empresa ela não só cresce por meio do aumento da matriz de clientes ou pelo aumento da receita. A empresa cresce também com a diminuição de custos, né? Então, você diversificar o custo da energia, especialmente para um setor industrial, por exemplo, ele é muito importante, né? Então, isso nos agrega, gerando oportunidades de novos modais de energia. O setor do agro, por exemplo, é um setor que a gente também conduz dentro da Invest Minas. Ele é um setor que vem se diversificando bastante, né? Minas tem crescido muito no agronegócio. O setor sucrocoleiro, por exemplo, que é um setor totalmente transversalizado, né? Porque dali sai o açúcar, dali sai o hidrogênio verde agora, né? Dali sai o etanol, dali pode sair SAF, né? Combustível para avião e tantas coisas. E é uma indústria que demanda muita energia e, ao mesmo tempo, gera novas oportunidades de energia. É um setor que tem crescido muito no estado e é um dos setores que, inclusive, tem migrado de outros estados para Minas Gerais. O milho vem se transformando muito, né, com a verticalização da indústria do milho, e nós vemos acompanhando tudo isso, né? Então, é sim muito estratégico investir na diversificação da matriz energética. Isso daí também é bacana a gente estar destacando, no caso, em todas as regiões, né? Se você, nós falamos aqui já do sul, do norte de Minas, falando um pouco aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, o fato de você ser da cidade de Uberlândia, estar lá em Belo Horizonte, o que que são resultados já concretos e o que que são resultados ainda na meta, enquanto você estiver lá no Invest Minas e com o próprio Zema também, que é aqui do Triângulo, que é de Araxá, o que que nós temos de resultados e de novidades? Como já dizia Guimarães Rosa, né? Em Minas Gerais nós temos várias minas, né? São várias minas em Minas Gerais. O Triângulo Mineiro tem uma capacidade orgânica de gerar negócios que é extraordinária, né? Uberlândia, Uberaba e as cidades que estão aqui no entorno, e com uma economia completamente diversificada, né? Você percebe que Uberlândia cresceu com agro, mas ao mesmo tempo se industrializou, grandes empresas de tecnologia estão aqui,
né? Então, isso é importante. Mais de 4 bilhões de reais foram assinados de acordos para Uberlândia nesses últimos 2 anos, né? Esse número é maior quando a gente reflete todo o governo Zema. O Distrito Industrial de Uberlândia, por exemplo, é um distrito que foi concebido na década de 60. Naquela ocasião, os caminhões eram caminhões de um eixo, né? Os caminhões toco, então a razão pela qual as ruas são mais estreitas. E, ao mesmo tempo, é um distrito que recebe ali grandes indústrias, mas está cheio. Nós precisamos de aumentar o distrito, nós precisamos de ter novas oportunidades de territórios para que as indústrias possam vir. Os projetos Greenfield, né? A gente precisa trazer essas novas infraestruturas para aumentar os atributos da cidade e potencializar a atração de investimentos. Eu tenho certeza que em breve a gente deve celebrar juntos aqui novidades importantes que nós já estamos em fase final de negociação e Uberlândia, como sempre, nos trazendo alegrias. Isso é muito importante, né, Leandro, que essa descentralização de BH, buscando investimento para todas as regiões do estado. Consequentemente, já foi muito bem evidenciado aqui por você, tratar Invest em Minas com os pilares de business, de negócio, governança, etc. Agora, o que são outros fatores que, quando o Invest em Minas vai lá buscar o empreendedor, ela pode contribuir na prestação de serviços? Essa pergunta é muito importante, que assim, ela entra de fato na nossa proposta de valor, né? Nós temos uma área de inteligência muito estruturada hoje no Invest Minas que orienta nossas equipes de negócios, né, a levar as informações que os mercados precisam. Então, nós temos várias cadeias de negócios, né, hoje com especialistas que hoje detêm de informações técnicas, né, e de mercado para levar essas empresas informações que possam ajudá-las em suas tomadas de decisões nos investimentos do Estado. Além disso, né, toda a parte de oportunidades para crédito, né, nós temos aí o nosso Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, onde nós estamos ali conectados com eles, levando essas oportunidades, né? O empresário, quando ele é atendido pelo Invest Minas, ele tem ali um gerente Prime, né? Eu sempre brinco, ele ganha um gerente Prime dentro do estado. Então, para qualquer assunto que envolva governo, ele tem um celular que ele vai acessar, que ele vai ligar para a pessoa vai atender esse empresário e ele vai transversalizar a demanda, né? Ele vai levar as questões, seja para o meio ambiente, para a fazenda, né? E vai resolver as questões de energia. Então, quem de nós que não gostaríamos de ter num estado como Minas Gerais, né, um executivo, um técnico que vai zelar do nosso negócio, né, que vai nos ajudar não só a resolver os nossos problemas, porque é do jogo, mas sobretudo para nos conectar com oportunidades, né? Isso é muito importante também destacarmos que, a partir do momento que o Invest em Minas, o Estado, ele tem essa pegada de ser parceiro do empreendedor e não uma luta de classe que, às vezes, nos últimos anos no Brasil, infelizmente, a gente tem visto essa questão de polarizar, né? Tipo, ou é claro, ou é escuro, ou é dia, ou é noite, os dois extremos. E a gente percebe que, a partir do momento que você tem um estado igual de Minas, em que ele busca ser parceiro, é o win-win, ganha-ganha. Então, o Estado ganha, o empresário ganha, mas eu queria também explorar um pouco aí sua mente e aquilo que o Estado tem feito, porque mais que a gente tenha tecnologia e inovação, mais a gente ainda depende de pessoas, né? Você substitui alguma, mas você nunca vai deixar de substituir. Onde que entra essa contrapartida do Estado a partir do momento que ele traz mais investimento, consequentemente ele passa a arrecadar mais impostos, tributos, consequentemente o Estado devolve em contrapartida isso para a sociedade, seja rodovias. E aí eu queria destacar principalmente que o JW, que a gente trabalha muito em empreendedorismo e educação. O que o Estado tem feito de educação na indústria, que às vezes parceria com entidades de classe, porque às vezes o investimento, essa treinamento e educação. O que você pode destacar, por favor? Ô Zé, a sua pergunta, ela nos possibilita aqui uma resposta, talvez assim, para ficar o dia todo, né? E é uma pergunta muito boa que nos faz refletir, tem gerado, inclusive, muitas conversas nossas, até
em relação às decisões estratégicas dos investimentos do Estado. Nós estamos aí em vias de uma reforma tributária. Nós não sabemos como será o fim do dia disso. Mas espera-se que a guerra fiscal entre os estados ela possa ser ceifada ou diminuída. Pois bem, a partir do fim de uma guerra fiscal, quais são os atributos hoje que o Estado possui para poder continuar sendo competitivo para a atração de negócios, né? Eu não tenho a menor dúvida que os drives de mercado ainda será o primordial, né? Ninguém instala uma empresa onde não estão ali os seus clientes. O segundo fator é logística, né? Então, a distribuição, o atendimento dos produtos, dos serviços, eles precisam ser bem operados. Para atender uma boa operação logística, eu demando de infraestrutura, né? Então, o aumento, né, da arrecadação ou dos níveis de atração de negócios em Minas Gerais possibilitam, sem dúvida, com que o Estado possa ter uma maior capacidade de investimento em infraestrutura. E o governador tem cumprido bem o seu papel, né? A Secretaria de Estado de Infraestrutura, até hoje, né, nunca houve na história do Estado o volume de investimentos em pavimentação, em rodovias, mas, sobretudo, em concessões, em novas concessões de estradas e rodovias. São Paulo fez isso. São Paulo cumpriu o seu dever de casa lá na década de 70, 80 e hoje colhe os frutos. Infelizmente, Minas Gerais não fez isso ao longo dos anos. O governador começou a fazer isso agora. É um trabalho de médio, né, e longo prazo que certamente lá na frente nós vamos colher. Um outro ponto muito importante, além da infraestrutura, que precisa ser vista e é um atributo, né, é mão de obra. Sim. Nós estamos falando aí de quase 1 milhão de empregos, mas qual é a mão de obra que nós estamos formando? Né? Qual é a necessidade das companhias hoje? A gente vive já um problema de escassez de mão de obra em alguns lugares e em diversas indústrias, seja em empresas menores, em empresas maiores. A mão de obra ela é um fator sensível. Em função disso, nós temos lá o Trilhas do Futuro, que é um programa muito importante de formação de mão de obra, onde o Estado banca, o Estado paga, através da contratação de entidades privadas nos municípios, porque é um movimento positivo, né? Um ciclo virtuoso do recurso econômico, para fazer com que a mão de obra seja formada naquela demanda da empresa. Então, tem uma empresa que tem uma demanda específica, nós concebemos o programa, nós pagamos o programa para formar essas pessoas, né? Então, esse, por exemplo, é uma das formas que o Estado tem de reinvestir os recursos para fazer com que os negócios possam estar acontecendo, porque não adianta. Pode ser a empresa mais moderna do mundo, Zé, que no final do dia é gente, é pessoas. E quanto mais pessoas preparadas, melhor. Eu gostaria de fechar essa resposta dessa pergunta trazendo para você e para todos nós para todas as pessoas que estão, né, nos assistindo. Independente do seu lado político, independente do que você imagina, a dignidade das pessoas, ela mora na oportunidade. Verdade. Na oportunidade que as pessoas têm de levantar, trabalhar, aprender, produzir. E isso a gente só se dá gerando o crescimento dos negócios da nossa região, dos negócios do nosso país. Porque nenhum país no mundo tem capacidade de gerar ajuda, auxílio, benefícios o tempo todo e fazer com que isso seja motivo para as pessoas prosperarem. Não é assim. Então, dignidade a gente gera com oportunidade. E oportunidade a gente gera com um ambiente de trabalho que possa fazer com que as pessoas possam performar cada vez melhor. Isso é muito bacana. A gente está caminhando aqui para o nosso final do podcast, mas como já destacado aqui pelo Leandro, esse círculo virtuoso da prosperidade e de fato, né, a gente pode observar que um tempo atrás, o norte de Minas, quando você fala norte de Minas, você imaginaria somente aquele aspecto lá do sertão, de pobreza. Mas era assim, né? Era assim, né? Então, isso está mudando e não existe nenhum país
desenvolvido, na sua palavra, de riqueza, genuinamente, né? Se não tiver pessoas qualificadas, não tiver educação. E aí, no caso, Minas está fazendo seu papel através do Investe Minas. O que são algumas outras alianças estratégicas que o Investe Minas tem utilizado? Quando a gente fala em investimento, a gente talvez imagina só as grandes empresas, mas também as empresas locais. Por exemplo, nós tivemos agora recente aqui o Uberlândia Summit, e aí eu tive o privilégio de participar lá da economia circular junto com a CIOB e outras entidades de classe. Tive também recente lá na Europa, na Alemanha. E aí tem alguma coisa também nessa questão de cooperativa, essa questão de economia circular, ou também fomentar a questão nossa cultural, aquilo que o nosso governador, por si só, ele já tem o jeito dele, o mineiro dele falar, né? Mas a gente traz o investimento, mas também nessa questão do turismo, essa questão dos negócios lá, do nosso queijo, do artesanal. Queria que você falasse um pouquinho também disso, porque senão a gente pensa só nos grandes negócios e esse aspecto nosso cultural, da comida, o que a Invest Minas tem feito também nesse segmento? Tá. Antes de responder a sua pergunta, se for de economia circular, o ESG é uma pauta, né, hoje também no mundo e não é diferente para nós. A valorização dos projetos que de fato são sustentáveis, né, na forma mais ampla em todos os seus aspectos. E a gente vem trabalhando isso. Então, um dos primeiros atos do governador naquela ocasião foi assinar o compromisso de Race to Zero, né, para poder diminuir aí, trabalhar com projetos de baixa emissão de carbono. Então, essa redução das emissões para nós é muito importante. A gente tem tido muito carinho com essas companhias e com esses projetos que têm essa preocupação com o mundo. Esse é um primeiro ponto. Agora, partindo já para a resposta à sua pergunta, o turismo ele é um drive muito importante, né, para o Estado. O Estado tem uma estrutura e um potencial e uma realidade turística muito forte em todas as suas regiões. E a atração de investimentos para esse negócio, para nós, tem sido de uma maneira muito ativa, né? Nós lançamos recente o Invest Minas Tour, que é uma plataforma onde a gente forma ali quais são as carteiras de oportunidade do setor de turismo para os empreendedores. Então, ali está relacionado fazendas, que de repente pode virar um hotel fazenda, casarões antigos, né, que de repente tem condição de virar um hotel, ou áreas urbanas que de repente pode receber também uma estrutura, seja de um centro de convenções e etc. Então, ali o Invest Minas Tour é uma plataforma onde todas as cidades e todos os empresários podem cadastrar os seus imóveis para poder receber investimentos, e a gente leva isso para o mundo todo, né? Eu não consigo mensurar quantas feiras e quantos eventos no mundo de investimentos do setor turismo que nós levamos essas oportunidades. Ao mesmo tempo, a gente tem tido grandes surpresas, né? Recentemente, nós lançamos aí a Rota dos Vinhos Mineiros. Os vinhos de Minas têm feito um grande sucesso no mundo, sendo premiados no mundo todo, né? Fizemos aí alianças importantes agora com Portugal, inclusive, né? Para melhorar a nossa qualidade, né? Na produção de vinhos, né? E cachaça, e são produtos muito importantes, né? Então, você fala de aliança, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho, né, Zé? E essas alianças, não só com estruturas do cooperativismo, do associativismo mineiro, o que é muito importante, né? As nossas associações comerciais, elas desenvolvem um papel muito importante. Né, meu berço é a CIUB, tenho um amor enorme pela entidade, e aprendi muito e aprendo muito lá até hoje. Mas a gente precisa estar conectados também com entidades no mundo todo. Verdade. Então, nossas relações diplomáticas, né, seja com embaixadas, com os órgãos consulares, né, com entidades específicas, né, com segmentos específicos, em diversas cadeias de mercado, nos ajudam muito. Recentemente, a gente fortaleceu uma parceria muito grande na China, né, com uma entidade de mineração. Então, acho que esses relacionamentos, eles sempre nos oportunizam. Então, muito bacana, né, esse bate-papo nosso aqui, a gente poderia ficar aqui um tempão e, com certeza, você que nos assiste
pode perceber que o estado de Minas, e principalmente essa questão de unir, né, o moderno com a cultura, com a educação. Eu, particularmente, gosto muito da nossa cultura, do queijo, da nossa comida típica. E, inclusive, eu gostaria de te convidar para a gente fazer aqui um ping-pong para estar encerrando, pode? Claro, vamos lá. Então, tá bom. Vamos lá, né? Comida típica mineira. Feijão tropeiro. É. Bebida. Campari. É. Não é mineiro, Não é mineiro? mas a gente come com tropeiro. Bebe Tá com joia. tropeiro. Futebol, esporte, Palmeiras, futebol. Palmeiras. Livro. Eu gosto muito de ler biografia. Eu acho que os exemplos nos inspiram, né? Seu hobby, esporte. Eu gosto de ficar em casa com a família, receber amigos em casa e futebol. Futebol. E viagem nacional, internacional. Não, vou fazer duas perguntas. Viagem para prospectar e uma viagem a lazer, né? Porque senão... A última viagem que nós fizemos para a Arábia Saudita agora, chegamos recente de Riad, nos trouxe experiências muito diferentes com relação à cultura de negócios, né? E quando a gente viaja, mais do que conhecer companhias que estão no mundo, né, desenvolvendo seus negócios, mas eu gosto muito de aprender sobre a cultura da negociação. O indiano, por exemplo, tem uma cultura diferente do modo de negociar, do modo de conduzir. Eu acho que ter essa sensibilidade nos coloca não só mais globais, como executivos, mas nos faz ter um pouco mais de empatia com relação à cultura corporativa, né? Então eu gosto muito. Essa viagem nos marcou bastante. O que você pode deixar de mensagem do Leandro, unindo o Leandro empreendedor, empresário, e ao mesmo tempo o Leandro coordenando aí Investe Minas e todas essas viagens que você já fez aí para mais de 15 países? O que seria uma mensagem final aí para, eu não vou dizer somente para o empresário empreendedor, mas quem nos assiste? Para o empresário, acho que a experiência de deixar quando, né, é possível, né? Nem todos têm essa oportunidade de experimentar a cadeira na área pública, eu acho que é muito importante. Não só para você aprender um mundo diferente, mas você deixar uma contribuição. O governador está tendo os resultados que tem, porque ele tem uma cabeça diferente. Ele veio do mercado, ele viveu num ambiente de alta performance. E eu acho que quando o empresário ele passa por essa experiência, ele deixa uma contribuição muito importante para a sua cidade, para o seu estado, para o mundo. Então eu convidaria os empresários a viverem esse momento, e eu acho que é a forma mais pragmática que a gente tem para contribuir. E para as pessoas que nos estão assistindo, né? Nós precisamos de acordar otimistas sempre. Cada um de nós temos um problema, um desafio, todos os dias para vencer, independente de qual seja. E estar otimista ou estar pessimista vai nos demandar a mesma energia. O que muda vai ser o caminho, né? A gente vai ter um caminho mais difícil se a gente não vai acreditar que no fim do dia vai dar certo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu levo para mim, né? Para me trazer inteligência emocional, né? E eu acredito que todos nós precisamos de aprender e exercitar isso todos os dias. Ok, então, muito obrigado. E eu queria destacar aqui, antes de nós estarmos encerrando, falou de esporte e aí falou lá da cultura. Eu estou adaptando novos esportes aí, principalmente de bike. E também tem um projeto aqui em Uberlândia, Araguari, que chama Rota 28. E agora, recente, nós tivemos uma visita em Araguari. E o pessoal falaram que tem 280 cachoeiras em Araguari, né? E não sei quantas, a cidade que tem mais cachoeiras do Brasil. E aí, andando de bike no final de semana, achei quanto que isso é importante. A gente buscar fazer novas experiências, e no caso aqui a gente está unindo tudo isso que foi muito bem compartilhado por você. E é um podcast diferente, tá, pessoal? Realmente, nós temos aqui conversado com a maioria são empresários, e aqui, na verdade, nós tivemos
uma cajadada, acertando 2 ou 3 coelhos, né? Porque trazendo o Leandro enquanto empresário, mas principalmente com essa visão do Invest Minas, com essa visão de trazer com que o Estado, ele não fique ali. Eu vou fazer aqui uma analogia, né? Nós tivemos uma final aí da Libertadores, não fica aquele zagueiro só ali dando porrada no atacante, igual antigamente, né? Sufocando, né? E às vezes a gente tem a visão do Estado, fica ali sufocando o cangote do empresário, e na verdade não é uma disputa, né? É um parceiro e é o ganha-ganha, né? Então acho que isso... E gerir um estado como Minas Gerais é ainda mais desafiante, né? São 853 municípios, né? Nós estamos falando de um estado que tem aí perto de 3 vezes o tamanho do estado de São Paulo, com dificuldades diferentes e com cidades, em sua maioria, que não tem uma renda própria, que não tem uma grande indústria para gerar um imposto, que não tem um grande negócio, etc. Então, é diferente. É a mesma coisa de você ter uma empresa inchada de funcionários, né, com muita gente ali para pagar a folha, né, e você precisa de gerar performance para fazer com que isso ocorra. Então, é diferente. Ok, muito obrigado. E eu vou fazer um encerramento aqui com essa analogia do Botafogo. Eu não assisti o campeonato todo, mas se você permite, se você concordar, mas eu li um resumo. O Botafogo, me parece que ele não foi classificado direto para Libertadores, iniciou perdendo lá na fase de grupos, teve uma dificuldade tremenda para chegar na final, e eu não assisti o jogo, mas assisti só os últimos 4 minutos. E aí depois eu vi que aos 45 segundos foi expulso um jogador. Eu poderia fazer analogia aqui para a gente encerrar. O atual governo pegou como se fosse o Botafogo na final ali, que era lá o fluxo de caixa, que era um estado endividado, e esse insight, né, às vezes não é como ele pegou o estado, mas sim como que ele vai entregar o estado. Ele pegou ele perdendo, e aí, de repente, vai entregar como campeão. Posso fazer essa analogia para a gente encerrar o podcast? Como ele pegou e como está entregando? Pode. Mas tão importante quanto levantar a taça da Libertadores é o ano que vem o time continuar performando. Da mesma forma, nós queremos muito entregar um estado campeão. Entendo que nós estamos entregando. O governador tem feito um trabalho excelente com toda a sua equipe. Mas precisamos muito nos preocupar com a próxima temporada. Então, em continuar fazendo o estado crescer, em continuar fazendo o estado performar, porque é só assim que nós vamos ter a Minas Gerais que nós queremos e nós merecemos. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado pelo Eu aprendi bastante aqui hoje. E você gostou do nosso podcast? Hoje foi diferente, né? Então, a gente falar de empreendedorismo, falamos aqui de um estado moderno, um estado competitivo, administrado como um negócio, mas principalmente que você também possa sugerir novos temas, novos convidados. E nosso muito obrigado e até o próximo JWCast.